da semifinal da Copa Sul-Americana. Vem aí em 3 semanas, 3 confrontos entre Fortaleza e Corinthians. Mendel Bidlovski. É isso aí, Alex. 0-0 no clássico da Pipa, né? E a gente pôde ver aí na reportagem com provocação ao rival. Um jogo truncado, uma chance para cada lado, e o Corinthians agora de folga. Nesta data FIFA, os jogadores ganharam folga hoje e amanhã. Se representam na quarta-feira, um período importante para o técnico Vanderlei Luxemburgo recuperar jogadores. Renato Augusto com edema na coxa, ele sentiu na partida contra o Goiás, foi no sacrifício no jogo contra o Estudiantes, ficou de fora do clássico, então o Corinthians vai preparando esse jogador para a sequência da temporada. O Fagner também ficou fora por uma lesão muscular, 5 jogos ele não atua pelo Corinthians, também vai usando esse período para se recuperar para a sequência da temporada. O Corinthians, como você disse, enfrenta agora o Fortaleza no dia 14 de setembro pelo Campeonato Brasileiro, e aí o Corinthians não terá o Maicon que foi expulso no lance com o Endrick, né, nessa entrada no jogador do Palmeiras, está suspenso para essa partida. O Corinthians, que nesse período, quando voltar aos treinamentos na quarta-feira, não terá 2 jogadores, Gabriel Moscardo, que se apresenta à seleção sub-23, seleção brasileira sub-23, e o Matias Rojas, que se apresenta à seleção paraguaia. O empate nessa partida, de certa forma, para o técnico Vanderlei Luxemburgo não cai assim tão mal, né? Ele disse que o Corinthians entrou como azarão nesse jogo. A gente viu na reportagem da Lili, o Corinthians podia se distanciar da zona de rebaixamento, a distância segue de 5 pontos, mas o Luxemburgo colocando todo esse contexto no empate 0-0 do clássico Corinthians e Palmeiras. Alex. Azarão, azarão no clássico, pelo amor de Deus. Vamos lá, Cássio pelo Corinthians, a partida contra o Palmeiras. 90 minutos, nenhum gol sofrido, 16 chutes sofridos, 4 chutes certos sofridos, 4 defesas, aproveitamento de 100% e aí 33 cruzamentos interceptados. Sim. É o Cássio, é maravilhoso, é gigantesco, é o maior goleiro da história do Corinthians, mas não dá para sofrer desse jeito, né? Não, ele fez defesas mais difíceis, bem mais difíceis no jogo com os Estudiantes. Sim, não tem nem... Até renovando aquele convênio que ele tem lá com a trave, uma coisa inacreditável, como ele se impõe, né? A defesa de ontem, assim como a defesa do Everton, né? São 2 defesas importantíssimas, salvadoras, mas o grau de dificuldade maior, para mim, teve no jogo da Argentina. Ali ele precisou fazer defesas, uau, como ele pegou essa bola, tal. No de ontem, eu achei que o jogo, a principal frase é um jogo abaixo do que eu esperava. Mas eu entendo contextos. O contexto do Corinthians para o Campeonato Brasileiro não é nada bom. O Corinthians, a última vitória foi contra o Curitiba, né? Aí vem com sequência de empate, tal. O Corinthians não perde. Tá bom, um abraço, beleza. O Corinthians precisa vencer jogos. Porque só vencendo jogos que ele fica distante da zona de rebaixamento. A diferença é pequena, não é alcançável na próxima rodada, mas empatando, daqui a 2 rodadas fica alcançável. Isso não pode acontecer. O Corinthians não é um time para ficar ali embaixo. Não falo nem do clube, estou falando do time. O 11 do Corinthians não é para ficar ali embaixo. Mas ok. Está perto e ainda não é desesperador o fato. A história do Corinthians não é muito diferente, porque tem jogo que tem o Renato Augusto e como ontem não teve. E o Corinthians também está de olho na decisão contra o Fortaleza, time que vai jogar antes pelo Brasileirão e no final do mês pega o Fortaleza, com ou sem Renato Augusto. Com Renato Augusto é um jogo, e sem o Renato Augusto nós vimos ontem como foi, né, Mendel? Exatamente, o Corinthians espera ter o Renato Augusto, né, nessa sequência, volta a campo só no dia 14 de setembro contra o Fortaleza fora de casa. Aí tem uma sequência complicada o Corinthians, tem 2 jogos na sequência depois em casa, mas são contra Grêmio e Botafogo, antes desta partida da semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza no fim do mês, e depois tem clássico contra o São Paulo, o Corinthians que vai usar esse tempo livre então para recuperar tanto o Renato Augusto como o Fagner, 2 jogadores muito importantes do Corinthians para esta sequência. O Corinthians que tem essa situação complicada no Campeonato Brasileiro, vai tentando se afastar da zona de rebaixamento, mas como eu disse, tem essa sequência que é dura para essa missão, e aí foca também na semifinal da Sul-Americana nesse jogo contra o Fortaleza. Sem um meio amador, como ontem,
Renato na posição dele, tá? Não adianta ter o Renato de volta e colocar ele como falso 9. Não. Lá na frente nós não vamos nem discutir sobre essa Pelo amor de Deus. Exatamente, fica lá. Agora, um buraco no meio de campo ontem no Corinthians, né? É um buraco, porque até quem você coloca ali na expectativa de render não rende há um tempo, né? Nessa posição que é o caso do Juliano. Ontem o Rojas também não fez o seu melhor jogo. Fica muito refém dessa peça. E aí, por isso que eu bato nessa tecla, não adianta você ter um cara como o Renato Augusto e não priorizar e respeitar o que ele tem de melhor, porque ele é um cara que vai jogar pro time. É óbvio que ele vai falar, onde você entender que eu posso ser útil, eu vou tentar. Mas não é a dele, o Corinthians não tem esse cara para conseguir fazer a função do Renato. O Renato é no lugar dele e é onde ele rende melhor, é onde o Corinthians precisa dele e tem que dosar, já não pôde contar com ele agora, vai ter que contar o melhor do Renato Augusto na volta. Eu tenho que dar os parabéns aos jogadores, porque nós entramos no jogo com azarão. Um deram goleada disso, goleada daquilo, outro aqui que não sei o quê. Esqueceu que é o Corinthians e o Palmeiras, mesmo vendo um mau momento, é assim, e o Corinthians vendo um bom momento. E ao contrário, o Corinthians vendo um mau momento e o Palmeiras... É assim um derby, entendeu? Então deram antes. Eu não caminho para isso. Eu não entrei em campo. Agora, se considerar um empate normal entre Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo, eu não vejo nenhum problema. É um resultado bem normal. Eu acho que foi um clássico igual, né? E o Corinthians entrou no clássico externamente já perdendo. Mas a sensação que eu fico foi que hoje tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tens que arriscar esses remates fora da área. Mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos 2 pontos hoje aqui. Eu como treinador eu tenho que ver o todo, eu não posso ver só o momento em que nós temos bola. Claro que no momento em que nós temos bola, jogar com 2 centroavantes que não vai-me dar mais presença na área. Mas sim, o futebol é como, eu não consigo tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo. E depois isto é um equilíbrio. Sim, perdeu 2 pontos mesmo porque jogou muito mal. Corinthians e Palmeiras em clássicos dessa temporada, 9 jogos para cada um. Exatamente o mesmo aproveitamento, com 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 48,1% de aproveitamento. Corinthians, 12 gols marcados, 11 sofridos. O Palmeiras, 10 gols marcados e 7 sofridos. Faltou futebol. E faltou muito futebol a semana toda para os 2 times. Eu acho que uma coisa ali é muito verdadeira, né? Se a gente tivesse falado em janeiro, início de temporada, Corinthians e Palmeiras jogaram e foi empate. A gente está falando em setembro, meio para o fim da temporada. Corinthians e Palmeiras jogaram e foi empate. E se a gente estivesse falando em dezembro, esse é um resultado completamente normal dentro da história da grandeza dos 2 clubes. A questão não é apenas bater o olho no resultado e falar. A questão é, acho que poderíamos ter um jogo melhor, né? O empate poderia ser um empate super legal em 0-0, com bola na trave, com 2 times... Isso acontece. Acontece em outras competições, acontece no futebol brasileiro. O empate de ontem mostrou, repetindo, parafraseando Vanderlei Luxemburgo, o medo de vencer medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu acho que quando o debate, Alex, ele vai do jeito que o Vanderlei Luxemburgo tem tentado conduzir, mas a gente está seguindo, hein? Estamos sobrevivendo, hein? Estamos lá na frente e tal. É uma zona muito perigosa, né? É muito perigoso. Porque chega em um jogo, talvez o jogo decisivo, talvez a final da Sul-Americana, talvez a semi, você toma um gol e você não sabe o que fazer. E você vai viver de jogada de bola parada. E aí eu acho que tem um mérito do Corinthians. O Corinthians é forte em jogada de bola parada. Sim. Ontem o Corinthians, de novo, contra o Estudiantes, fez um gol assim, com o Gil, o gol da classificação. Sim. Depois... No segundo jogo, não, esquece, pula, não dá para falar praticamente, só dá para falar do Cássio e da trave. Agora ontem, de novo, o Corinthians teve volume em jogada de bola parada. Mas cá entre nós, isso é muito pouco pensando o que é o Corinthians. Mas esse time é um time fraco, esse time não está bem montado. Posso concordar com alguns pontos dessa observação. Mas acho que dá para jogar mais. Com o elenco que tem, dá para jogar mais. Tem méritos o trabalho administrativo? Claro que tem. O Corinthians é um clube que tem dificuldades financeiras e na atual temporada conseguiu vender o Adson, que era um jogador que ninguém esperava assim, não, ele vai... Em dezembro esse menino vai ser bola de ouro. Não, ninguém falava isso e ele foi bem vendido. Vendeu o Murilo, que era um jogador que nem a coletividade conhecia tão bem. Tem méritos. Tem o Moscardo,
Então, não dá para tirar o mérito que existe. Veríssimo Só que, encaixou entretanto... muito bem, né? Oi? Veríssimo? Sim, o Veríssimo, que foi uma contratação boa, o jogador quase esteve na Copa do Mundo, sai Murilo, chega o Veríssimo e acabou a conversa. Sistema defensivo não, é um sistema defensivo forte, marca bem, diminui espaço lá atrás, protege no meio, acho que ainda tem muitos problemas, mas ainda acho que, vamos lá, sem fazer muito esforço, Fausto Vera, Rojas, Moscardo, os mais novos, eu acho o Juan lutador, mas eu acho que talvez fique um pouco abaixo. Lutador, né? boa. Eu acho que com o elenco que tem, Juliano, Renato Augusto... Wesley bem também. Oi, não ouvi? Wesley bem também, entrando. Sim, e de repente você pode até Treinador usar o bem. Bidu em uma outra situação. Você tem o Fábio, você pode ter o Bidu num... Eu acho que dá para jogar mais. Por isso que eu acho que o discurso é uma zona perigosa, porque ele te coloca nessa condição de aceitar muito pouco e de se contentar com muito pouco, assim. Eu concordo com vocês, eu acho um absurdo sair tranquilo de Itaquera, entendendo que, nossa, olha que no sentido de sobrevivemos, para o Corinthians, sobrevivemos é muito pouco. Não dá para aceitar. Sobrevivemos contra o Estudiantes, sobrevivemos contra o Palmeiras. É uma temporada de sobrevivência do Corinthians. E sabe o que dá nisso, no final das contas? Daqui a pouco fica muito claro uma opção pela Sul-Americana, né? Assim, a ponto de, chegamos na semana da definição, vai jogar com o time reserva, barra... Já aconteceu até o contrário, na Sul-Americana. Então tá bom. Alguém faria diferente? Possivelmente não. Você precisa priorizar porque você já está na semifinal e depois não é final de 2 jogos, é um jogo só. Mas, se der errado, como foi, por exemplo, o São Paulo na temporada passada, que deu errado e chegou no último jogo e perdeu para o Independente Del Valle, já não tem mais chance de pegar uma Libertadores. Entende? Porque a sua distância para o grupo de 4, 6 primeiros do Campeonato Brasileiro já está, assim, intransponível. Você não consegue chegar lá. Mas a situação do Corinthians, olhando agora, é olhar para baixo da tabela, não é para cima. Sim, é isso, é olhar para baixo. Aliás, olhando para cima da tabela, o Palmeiras ontem entrou sabendo o resultado. Tudo bem, tá?